Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos e irmãs. Agradeço o carinho do pastor Jeremias. Ele falou que eu devia falar do meu livro. Se você compra um livro como esse, você compra toda a obra que um cara escreveu a vida inteira. Porque é o único que eu tenho, tá bom? Então, se você comprar, você tem toda a minha biblioteca lá, fruto da minha pena, não é? Esse livro eu escrevi baseado naquele texto que Jesus entra no templo, observa tudo, depois vai para Betânia, passa a noite lá, na casa dos seus amigos, e volta no outro dia e encontra uma figueira no meio do caminho, e diz a Bíblia que ele procura fruto, e ele não acha figo lá. E ele então diz para aquela figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E os discípulos não entenderam, mas é que logo depois ele ia chegar num templo onde ele tinha observado tudo, e ele viu tudo, menos fruto. O templo, o culto, era mais ou menos como aquela figueira que ele amaldiçoou antes de chegar no templo. Ele de longe viu, diz que tinha muitas folhas, mas quando ele chegou no templo, ele também só encontrou folhas. Toda aquela aparência dos sacrifícios, dos rituais, nada daquilo que Deus está atrás. O que Deus queria tinha que estar dentro do coração dos sacerdotes e do povo que ia todos os dias ao templo. Era adorar a Deus. Mas ele disse: vocês transformaram essa casa que devia ser lugar de oração num covil de ladrões. Vocês usam o meu templo, vocês usam o meu nome para enriquecer. Vocês vêm aqui para explorar meu povo. E Joséfo dá muita aula sobre isso, porque na verdade o grande dono do negócio lá era Anás, o sumo sacerdote, sujeito da pior espécie em termos de caráter, que tinha sido expulso pelo governador, deposto do cargo de sumo sacerdote por corrupção. Então eu escrevi esse livro baseado nesse texto, num sentido de dar um alerta de que nós hoje não estamos isentos disso e que também precisamos olhar para a casa do Pai como lugar de cura, de oração, de libertação, de ensino, e não como um balcão de negócios onde se tira qualquer vantagem, porque quem tem que sustentar um pastor não é o templo. Quem sustenta um pastor é Deus. Ele não negocia salário, ele não negocia princípios, valores, ele depende de Deus. Amém, meus irmãos? Jesus queria ver isso lá, e eu entendo que ele continua querendo ver na igreja gente que usa o templo, que usa o nome da religião, que usa o nome de Deus, não para benefício próprio, mas para a glória do Todo-Poderoso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os irmãos, é privilégio meu, já disse ontem, rever Gerson e Companhia Limitada, e ontem ele me levou num lugar que eu não resisti e cometi uma maldade, pastor Jeremias. Eu fotografei o prato lá de camarão que o cara pediu e mandei para minha mulher, Maura Marta. Aí ela respondeu: aí é sujeira. Que ela é apaixonada com camarão, né? Ela disse: aí é sujeira, você foi sujo comigo. Aí então eu mandei outra foto, que eu tirei lá no Mangai. Eu lá no Lampião com a cara bem fechada. Ela falou assim: aí piorou. Piorou, a situação ficou ruim. Tudo bem, meus irmãos? Eu gostaria que vocês me acompanhassem. Eu vou ler um verso e permita a Deus que a gente possa caminhar em João 15. Eu quero ler apenas o verso 16 a princípio. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Ajuda-nos, ó Deus, indo frutificar e frutificando permanecer.
a fim de que as nossas orações não sejam estéreis, a fim de que as nossas orações recebam resposta. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos que Tu nos abençoes nesse tempo, nessa manhã, neste lugar, para a glória do nome que está acima de todo nome, que é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, eu sei que Deus chama quem quer, quando quer, como quer, para o que Ele quer, porque foi assim comigo. Uma vez o pastor Jeremias disse assim: varão, passei lá na estrada para Irecê e fiquei de olho nas placas para ver lá o nome da sua cidade. Falei, garanto que não achou. Ele falou, não achei. Falei, porque não tem. Porque não é cidade. Eu nasci num povoado. E Deus me tirou de lá e me levou para Minas Gerais, para perto lá de onde ele nasceu. Ele nasceu em Janaúba, a gloriosa Janaúba, capital da banana. Maravilha. E de lá Deus me levou para Belo Horizonte, onde eu conheci a igreja do Nazareno, num momento muito difícil, quando meu pai tinha falecido. Eu fui à igreja do Nazareno, não conhecia, nunca tinha ouvido falar, achava que era alguma seita, alguma coisa estranha, porque eu era um presbiteriano de quarta geração. E um dia um tio meu, alcoólatra, disse assim, você me leva na igreja? Eu falei, levo. Aí eu falei para ele, eu vou levar você lá onde eu estou congregando. Ele disse, não, eu quero ir na igreja, mas eu quero ir numa igreja que tem na Avenida Amazonas. Falei, qual? Ele falou, uma que fica assim, perto da Avenida Silva Lobo. Aí eu lembrei do templo, mas eu não conhecia a igreja. Ele disse, eu quero ir naquela. Eu falei, vamos. Quando o sujeito estava na situação que o meu tio estava, você tem que ir mesmo. Então nós fomos até a igreja e lá fomos recebidos pelo pastor Aguiar. Ele ainda tinha cabelos, não muitos, mas tinha. Ele jovem ainda, pastor. E ele nos recebeu com muito calor, com muito carinho. Participamos do culto, Deus nos abençoou muito ali. E eu fui embora. Na segunda-feira, eu viajei. Eu fui para um compromisso no interior. E fiquei a semana toda, tinha essa licença do trabalho. Mas naquela segunda-feira que eu viajei, meu pai recebeu a visita do pastor Aguiar. 24 horas depois, menos de 24 horas depois. Ele visitou meus pais e eu não fiquei sabendo. Quando eu retornei de viagem, meu pai disse assim, olha, eu vou para o escritório que eu era responsável, que era o departamento de compras de uma metalúrgica. Ele disse, eu abro o escritório para você e você toma um banho, descansa, porque eu viajei a noite toda de volta. Ele disse, você vai depois. Então eu fui depois, mas quando eu cheguei no escritório, meu pai estava sentado, quietinho assim. Falei, o senhor está bem? Ele falou, não estou muito bem, filho. Aí eu chamei um dos vendedores que já tinha chegado, falei, por favor, vem comigo levar meu pai em casa, porque eu ia a pé para o trabalho. Então nós o levamos. Quando chegou na porta de casa, ele caiu. E eu chutei o portão para minha mãe ouvir bem forte. Aí ela correu, nós o colocamos numa cama. E a vizinha disse assim, isso aí é infarto. Corre para o hospital. Eu antes ajoelhei, segurei nas mãos dele e disse assim, eu sei que o senhor está me ouvindo. O senhor tem ouvido o evangelho ao longo de 25 anos de casados que o senhor tem. Minha mãe me disse que o senhor tem lido a Bíblia escondido. E agora chegou a hora. Meu pai, se o senhor está me ouvindo, está me entendendo, não há outra salvação e outro caminho que não seja Jesus Cristo, o Senhor. Eu quero que o senhor me responda, se consegue falar, abrir os olhos, dar um sinal, se o senhor me entendeu e se o senhor está entregando sua vida a Jesus Cristo. Ele apertou minha mão e segurou um pouco apertado e soltou. Eu orei com ele e eu disse, Senhor, toma meu pai nas tuas mãos, porque a vida dele te pertence. Aí eu levei para o hospital, ele entrou para um atendimento de urgência, e depois o médico, de uns 15, 20 minutos, não sei o tempo exato, voltou para dar notícia. Antes que ele voltasse, tinha uma Bíblia em cima de um lugar assim, eu abri, ela estava fechada, e quando eu abri, ela caiu num livro apócrifo. Eclesiásticos,
Capítulo 41, verso 1. Ó morte, quão amarga é a tua presença. Falei, Deus, se me vem uma notícia da morte do meu pai, o Senhor nos dê a graça de ficar agarrados na tua misericórdia. Sustenta minha mãe, sustenta minha família. Depois que eu orei, passou 1 minuto ou 2, abriu a porta, o médico me chamou e disse, fizemos o que podíamos. Tentamos implantar um marca-passo, mas não deu tempo. Seu pai sofreu um infarto agudo do miocárdio. Ele não está mais aqui. Deus nos deu graça, nos sustentou. Então, o pastor Aguiar foi chamado, porque minha mãe disse, eu quero aquele pastor que nos visitou. Porque até então, nós tínhamos 8 meses em Belo Horizonte, nós nunca tínhamos recebido uma visita sequer. Mas o pastor nos visitou em menos de 24 horas. Minha mãe disse, eu quero aquele pastor que veio aqui. Eu fui atrás dele, nós não tínhamos telefone. Eu fui para o Orelhão, porque não tínhamos em casa. Peguei um catálogo, num bar próximo, abri, achei o telefone da Igreja do Nazareno, liguei do Orelhão e nos atendeu um pastor chamado Elinardo. E Elinardo disse, ele não está aqui. Eu falei, por favor, diga que ele precisa vir urgente à casa da família que ele visitou na segunda-feira, porque meu pai faleceu e minha mãe pede a presença dele. E ele foi. E nunca mais ele saiu da nossa casa. Naquele dia, ele foi embora tomar banho e voltou. Depois ele ficou até 1h da manhã lá em casa. Naquele dia da morte do meu pai. No outro dia ele veio fazer o sepultamento. Tinham 7 pastores. 7. Ele tomou a frente, não deixou ninguém liderar o negócio. Ele liderou tudo. Depois que terminou, ele disse, agora vocês vão mudar de casa, vocês não vão morar tão longe da igreja. Ele arrumou um apartamento a 2 quadras da igreja. E disse, eu arrumo o fiador, porque nós não tínhamos conhecimento ali em Belo Horizonte. Por que eu estou dizendo isso? Esse cidadão, ele nasceu em Itaú de Minas. E Deus o chamou para ser um cidadão do mundo. É um homem simples, que toda a sua cultura não advém de outra coisa a não ser de ler a Bíblia Sagrada, e por causa de ler a Bíblia, ele sempre me ensinou, leia a Bíblia, uma Bíblia na mão e a outra mão você tem que ter um jornal. Sempre com a Bíblia na mão e na outra você tem que ter um jornal, tem que ter uma revista. Se informe. É um cidadão do mundo. Eu tenho visto esse homem frutificar por toda a sua vida. Vai fazer 50 anos de ministério. 50 anos. Pastor Jeremias é o outro varão que Deus colocou no meu caminho. Porque depois que eu saí de trabalhar com o pastor Aguiar, eu fui trabalhar com o pastor Jeremias. E como ele contou aqui, nossa amizade, pastor Aguiar que diz, nossa amizade não nasceu na porta de um boteco. E não foi mesmo, né? Então, através da minha pessoa, Jeremias e Aguiar também se tornaram amigos. E nós temos caminhado juntos. Eles são mentores para mim. E eu tenho visto na vida desses pastores fruto. Fruto, quero te dizer, querido, mais que resultado. Fruto, porque nem todo resultado é fruto. Fruto é coisa viva. Resultado podem ser números. Fruto fala de gente. Fruto fala de pessoas. Fruto fala de salvação. Fruto fala de paixão. Fruto fala de oração, fruto fala de Deus, fruto fala do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Ministério vivo, cheio de paixão e de alegria que vem do Senhor. O Senhor contou muitas parábolas para ilustrar verdades espirituais. E Jesus usou, como no texto aqui do capítulo 15, essa alegoria de se utilizar de objetos, de coisas, de animais, para falar de símbolos espirituais. Ele fala de ovelhas que se tornam homens. Ele fala de aprisco para falar de salvação. Ele fala de porta para falar do Salvador. Aquele que o recebe, o aceita, passa pela porta e vai para o aprisco da salvação. Mas, meus amados irmãos, quando nós falamos aqui de figueira,
de videira, ele usa essas duas figuras com muita intensidade. Ele está falando de uma realidade espiritual, de que nós somos organismo vivo, igreja. Mais que números, mais que resultados. Jesus usa essa figura da videira aqui para ilustrar um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E não é só pastor que precisa de ser um ramo frutífero. Aqui não está falando de pastores, aqui está falando dos crentes em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa figura da videira, ela está nas Escrituras, no Velho Testamento, no Novo Testamento. Estava na cultura dos hebreus. No tempo dos macabeus, havia cunhado nas moedas deles uma videira. O templo de Herodes, ele era ornamentado com uma figueira de ouro. A videira está sempre presente na vida de Israel. A Bíblia fala de 3 videiras. A videira do passado, Israel como nação, como congregação, como povo que frutificava ou não frutificava, como uma nação que frutificava uvas boas ou uvas bravas, mas está sempre sendo relacionado a Israel, a videira no Velho Testamento. Há uma videira que é do futuro, que se encontra lá em Apocalipse capítulo 14. Essa videira fala dos fins do tempos da vidima, o juízo de Deus sobre os ímpios, ou seja, o mundo frutifica. Há uma videira do futuro, que é uma videira que será dizimada pelo julgamento divino, e há uma videira do presente, que é essa que Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Ele fala eu sou 7 vezes em João, e aqui está prefaciando videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Todas as outras são cópias, mas eu sou a legítima e a verdadeira. Isso fala da dependência que a igreja tem, que o crente tem de Jesus Cristo. Ou nós estamos agarrados em Jesus, ou nós vamos ser meros religiosos. Ou nós temos vida espiritual, ou nós vamos nos constituir numa reunião, numa instituição, em qualquer coisa que carrega o nome de Deus, mas Jesus olha e não vê Deus. Ele não vê fruto, ele só vê folhas. Queridos e amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos chama nessa manhã a observar essa videira. Observe aí o verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. E ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É muito interessante a nossa relação com a palavra. Trabalhei em Cuiabá 10 anos, dei aulas lá no seminário, e havia um aluno na instituição que ele dizia assim, ele era de um movimento pentecostal, e ele dizia assim: ó, eu não sei Bíblia, eu não entendo nada de Bíblia, mas ele já tinha uma congregação sob sua responsabilidade. Eu não sei Bíblia, eu não entendo nada de Bíblia, nem negócio de Bíblia eu sou ruim, agora para orar eu sou bom. Para orar eu sou bom, e Deus é tão misericordioso que Ele escuta as nossas orações mesmo. Mas devo dizer que uma coisa e a outra estão relacionadas. A pessoa pode não ter muita cultura, mas se ela sabe ler, ela pode ler a palavra de Deus sabendo que Deus ilumina os olhos do entendimento daquele que lê sua palavra, porque ela é mais que um livro, ela é a revelação dos céus. Ela comunica poder espiritual, ela revela Deus e o seu caráter. Então eu disse assim, mas precisa ler, mesmo não entendendo. Leia para conhecer o autor, leia para se aproximar do seu caráter, leia para se aproximar da sua vontade, leia para se aproximar do seu coração, porque como é que você fala com intimidade com alguém que você desconhece? Deus revela-se através da palavra. Nós não podemos entrar numa caverna escura igual Maomé e clamar por um Deus qualquer e querer receber uma revelação sobrenatural, porque há outros espíritos também se revelando. Deus deu a Bíblia, amado, para que ela nos limpe, para que ela nos aprimore, para que ela nos purifique, para que ela nos santifique. E ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Deixe-me te dizer algo, permanecer em Jesus causa dores. Alguém diz assim, não, viver a vida cristã é difícil. Eu não acho que é difícil. Eu acho que viver a vida cristã é impossível sem estar em Cristo, sem estar agarrados no Senhor, sem receber dele diariamente da sua seiva espiritual, do poder do seu Espírito. Amados irmãos, mas ramos podem secar e eles se tornam inúteis. É Jesus que diz isso aqui. Eu tenho um vizinho que foi professor da Unicamp por muitos anos. Ele está aposentado. Ele é agrônomo, engenheiro agrônomo. Ele é um dos pastores de apoio lá da igreja. E um dia ele disse assim, pastor, você pode vir aqui na minha casa? Nós moramos na mesma rua de um condomínio. Então eu fui à casa dele. E aí ele me levou numa parreira. Porque eu tinha pregado um dia na igreja sobre a videira, e ele então me chamou e ele começou a dizer assim, gostei de sua mensagem. Onde é que o senhor leu aquelas coisas? Falei, por aí, a gente acha muita coisa para ler. Aí ele me deu um livro sobre o assunto. E ele então me levou na parreira e começou a me explicar como é que funciona o cultivo de uma parreira. Meus irmãos, uma parreira para produzir, ela precisa de ser limpa. Jesus diz isso aqui. Ele disse, galhos secos enfraquecem a parreira. E aí ele pegou um alicate de corte apropriado, e ele chegou num ponto e disse assim, você está vendo esse broto que está nascendo aqui? Isso aqui é uma gavinha. Isso aqui vai tirar força da planta. É vivo, mas tem que cortar. Aí ele foi lá e cortou. Ele disse, para que a videira produza bom fruto, e fruto que dá resultado de fato, é preciso poda. Não só de carne morta, mas se preciso de carne viva. Tem que cortar e não é qualquer lugar. É preciso cortar naquele lugar que, embora legítimo e vivo, vai roubar vigor da planta. Então tem que tirar fora. Alguns cachos precisam ser cortados fora, para que outros cachos possam desenvolver e crescer com qualidade. Ele diz, porque se não for podado, cachos que não vão desenvolver, vão roubar vigor daqueles que vão desenvolver. O Senhor Jesus nos chama a crescer. Amém, irmãos? Mas não é crescer de qualquer jeito. Não é crescer desordenado. Ele diz que é preciso estar limpos pela palavra. Bendito seja o seu nome. E ele nos chama a permanecer. Meu irmão querido, a palavra fala tanto de fruto. Há uma linguagem metafórica na Bíblia para fruto, fala de fruto do Espírito, de fruto de Deus, fala de fruto para a morte, fala de fruto para a vida, fala de fruto dos lábios, fala de fruto do Evangelho, de fruto de justiça, de fruto digno de arrependimento, fala de obras infrutíferas das trevas em contraste com as obras da luz. Deus nos chama para frutificar. Ou nós vamos frutificar para Deus, ou nós vamos frutificar para as trevas. Ou nós vamos frutificar para a vida, ou nós vamos frutificar para a morte. Deus nos chama a frutificar. Meu irmão, Jesus já nos chamou, já nos enviou, nos designou para ir. Você está indo? E a pergunta é, para onde? Para onde nós estamos indo? Em que direção nós estamos caminhando? O templo em Jerusalém não caminhou na direção de Deus. Caminhou em outros interesses, noutra direção. Deus nos chama a ir para levar pessoas a Cristo. Amém? Paulo fala aos romanos que ele estava entre eles, caminhando com eles, a fim de conseguir algum fruto entre os gentios. Quando ele escreve a carta a Roma, ele diz, eu desejo estar com vocês para ver se entre vocês eu consigo algum fruto entre os gentios. E nós sabemos que em Roma, Paulo vivia algemado com um gentio do lado dele.
Paulo era um sujeito determinado na evangelização, intencionalmente comprometido com a evangelização. Meus irmãos, uma igreja que roda em torno de si mesma, dos seus programas, dos seus interesses, do seu conforto, mas que não enxerga o perdido, não está dentro do propósito de Deus. A igreja precisa de ter olhos voltados para os outros. Nós ouvimos aqui ontem. A igreja precisa olhar o necessitado, o perdido, pobre, rico, miserável, milionário. A igreja precisa alcançar a todos. Nós ouvimos aqui do nosso irmão que estava ali no triângulo, do outro lado da estrada, bêbado, perdido, sem eira nem beira, sem rumo. Mas alguém entendeu o evangelho. Evangelho, meus irmãos, não pode se resumir no nosso discurso. Evangelho tem que ganhar mãos, pés, abraço. Evangelho tem que suportar mau cheiro. Evangelho tem que suportar qualquer coisa, porque Jesus Cristo, quando veio aqui, não encontrou coisa boa. Ele veio para um mundo em trevas, veio como luz. Ele veio para um mundo em morte, veio com a vida. Nós somos o corpo de Cristo que tem que abraçar esse tipo de gente. O governo, meus irmãos, vai fazer alguma coisa, mas não pode dar nada além de um pouco de pão, talvez um espaço para abrigar em alguma casa. Mas nós temos aquilo que é absolutamente indispensável, é essencial. Nós temos a mensagem da salvação. E essa mensagem precisa ser acompanhada de atitude. Porque quem ama, cuida. Quem ama, cuida. E como é que nós vamos frutificar? É cuidando mesmo. Eu gostaria que você atentasse com os seus olhos para o verso 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Frutificar é ficar tão agarrado com Jesus que ele te chama de amigo. Amigo é aquele para quem não tem hora. Amigo é aquele que é na alegria, mas é também na tristeza. Amigo é aquele que não te joga fora quando você erra. Amigo é aquele que não desiste mesmo quando você é cabeça dura. Amigo é aquele que, se for preciso, ele não puxa, não, ele arranca a sua orelha. Pastor Jeremias é um amigo pessoal, mas ele nunca deixou de me puxar a orelha quando precisou. Pastor Aguiar é mais velho que nós dois. Pastor Aguiar está fazendo 70 anos em outubro. Mas eu sei que ele já puxou a orelha do pastor Aguiar um monte de vezes, coisa que pouca gente tem coragem. De puxar a orelha mesmo, de dizer assim: o senhor não usou esse texto adequadamente. O senhor brincou com esse texto, não brinque. Estou dizendo isso que o pastor já disse isso de púlpito na igreja. O repreendeu por um mau uso de um texto bíblico. Amigo, Jesus diz, vós sois meus amigos. Irmãos, nós vamos frutificar na medida que nós formos amigos de Deus, amigos de Jesus, sempre perto dele. Agora ele diz quem é amigo. Ele diz: amigo é aquele que faz o que eu mando. Logo, intimidade tem a ver com obediência. Não há intimidade com Deus em desobediência. Obediência. Pastor Wilson, que foi pastor antes do pastor Jeremias, eu tive o privilégio de conhecer. Ele dizia assim: está escrito, obedece. Não está, não inventa. Não inventa. Jesus mandou sentar, não procura cadeira, meu filho. Jesus mandou sentar, procurar cadeira é outra coisa. Quando Jesus manda sentar, o que você faz? Senta. Você não tem que preocupar se tem cadeira. Mandou sentar. Então senta. Se atrás tiver cadeira, louvado seja o Senhor. Se não tiver, é ali mesmo, irmão. Porque ele não mandou procurar cadeira, ele mandou sentar. Se a palavra de Deus diz: quem mentia não mente mais, querido, a Bíblia está dizendo: assuma as consequências de ser honesto. Assuma as consequências da verdade. A verdade pode te expor, mas a verdade te expõe, mas te honra.
João Batista morreu decapitado porque preferiu perder a cabeça do que viver no abrigo da mentira. Negociar com Herodes para não morrer e passar o resto da vida num ministério medíocre. Irmão querido, você que é obreiro do Senhor, quem te chamou é fiel. Você não tem que negociar nada para ser fiel. Para ser fiel, você tem que pagar o preço de ser verdadeiro, porque Jesus diz que nos chamou para obedecê-lo. Obedeça a Deus, querido. Obedeça a palavra. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz, no verso 16, vos designei para que vades. A igreja é uma igreja a caminho. A igreja não é este lugar aqui, esse templo. Louvado seja Deus por esse lugar tão bonito. Mas isso aqui não é igreja. A igreja no Velho Testamento era um tabernáculo feito de lona, feito de pele de animais. O sinal da presença de Deus, à noite era uma coluna de fogo e de dia era uma nuvem sobre o tabernáculo. Quando Deus resolvia que não era ali, ele ia andando, a nuvem ia. E quando a nuvem andava, eles tinham que desmontar todo aquele lugar, colocar nos ombros, nos animais e seguir a nuvem. A nuvem parava, eles montavam tudo de novo para glorificar o Senhor. Deixa-me te dizer, Deus não é estático. Deus é dinâmico, é vivo, Ele está a caminho. Deus está sempre em movimento. Deus não pode ser contido nesse espaço. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E sabe onde é que Deus está? Deus está em todo o lugar. Você não precisa sair do lugar para estar diante de Deus. Você precisa de atitude de quem está diante de Deus. Então você adora a Deus na cozinha, minha santa, cortando legumes. Você adora a Deus, meu santo varão, dando aula na faculdade ou assistindo aula na faculdade. Você adora a Deus e serve a Deus em todo lugar. Quando você pega um busão que te chacoalha para todo lado, já peguei muito busão na minha vida. Você sabe, tem gente que você encontra dentro de um ônibus, se você não tomar cuidado e começar a conversar com a pessoa, e se você não ficar atento, você perde a oportunidade, porque tem gente que conta a sua vida toda para um desconhecido dentro de um ônibus. Deus está dando a oportunidade de falar da graça salvadora. Deus está em todo lugar. O Senhor Jesus diz, eu vos designei para que vades e deis fruto, que sua vida seja um ramo frutífero, porque ele está agarrado em Jesus noite e dia, dia e noite sem parar. E ele diz assim, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. A sua vida de oração mantém você ligado à videira. Como é que funciona isso? O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala do quarto de escuta. Ele diz que nós precisamos saber que é essencial, é indispensável estar diante dele, não diante das pessoas. Ele não fala de nós orarmos juntos aqui num clamor, isso faz parte. Mas o que Jesus está dizendo é que nós precisamos orar num determinado momento que Deus nos veja, mais ninguém. De uma intimidade que ninguém sabe que eu tenho e nem tem que saber. De uma certa forma, quem não ora no particular não devia orar em público. Quem não busca a Deus na sua vida secreta com Deus não deveria falar com Deus publicamente. Porque a Bíblia diz que o Pai que te vê em secreto, Ele vai te ouvir e vai te recompensar. Sua mulher não precisa ver você orando. Seu filho não precisa ver você orando. Eu sei, é importante para servir como exemplo, sim, mas esse não é o propósito da oração. O propósito da oração é intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com Deus no quarto de escuta, no particular, os frutos vão ser visíveis. O fruto não é ser visto, é ser visto por Deus.
Ainda que ninguém mais veja você orando, o importante é que você está diante de Deus. A grande bênção na vida de Sansão ele jogou fora, porque ele tinha um segredo na sua vida. As pessoas não sabiam de onde vinha aquela força, as pessoas não sabiam de onde vinha aquele poder, as pessoas não sabiam de onde vinha aquela autoridade. Todos temiam Sansão. Mas Sansão tinha um problema na sua vida: relacionamento com as mulheres. E um dia ele estava no colo de Dalila. E Dalila só coçando a cabeça de Sansão, só no cafuné. E ela perturbou tanto, porque ela tinha uma aliança com os filisteus de entregar Sansão. E ele nunca dizia o segredo dele. E um dia ela estava lá, perturbou, e diz a Bíblia que uma impaciência de matar tomou conta de Sansão. E Sansão diz: tudo bem, mulher, tudo bem. Meu segredo estão nessas 7 tranças que eu tenho nos meus cabelos. Se forem cortadas, eu vou perder a minha força. Então, imediatamente já vieram os homens quando Sansão dormiu ali com ela coçando. O pastor Jeremias disse que o homem não aguenta uma coçada, né? O pastor Jeremias disse que quando essa mulher dele enfiar a mão assim, por debaixo da camisa assim, e com as unhas de cima e embaixo assim, o bicho vai... Foi embora. Sansão apagou. Vieram os homens e cortaram as tranças de Sansão. E diz a Bíblia que a sua força se foi. Mas você acha que a força de Sansão estava nos seus cabelos? Não. É que Sansão abriu uma intimidade que não pertencia a Dalila. Ele se perdeu achando que de fato a força estava nos seus cabelos. Ele se esqueceu de dizer: eu ando com Deus diariamente, Deus cuida de mim. Ele é a minha força. Eu sou chamado por Ele para julgar Israel e para salvar o seu povo. Não adianta você querer descobrir onde é que está a minha força, porque a minha força está no Senhor. Você não pode tirá-la. É diferente. Ele diz: estão nos meus cabelos, porque eu sou nazireu. Essa não é toda a verdade. Ele se perdeu. Sabe onde é que está a força do seu ministério, meu irmão? Está naquele segredo onde ninguém sabe. Está no seu quarto de escuta, na sua intimidade com Deus, na oração, no jejum, na consagração, naquele dia a dia que você se põe diante de Deus e diz: me livra da infidelidade conjugal, me livra da soberba, me livra do orgulho, me livra de achar que essa igreja é fruto do meu trabalho. Meus irmãos, se Deus não nos usar, nós somos ramos inúteis. A vida do ramo não está no ramo, está na videira. O fruto não é produzido pelo ramo, o fruto é produzido pela videira. Vida frutífera é vida aos pés de Jesus diariamente. Irmãos amados, o Senhor Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. É por isso que a Bíblia diz que o homem come do fruto de sua boca. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Provérbios 13:2. As palavras de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, seja pastor, seja pastora, seja missionário, seja crente, membro da igreja, líder de ministério, suas palavras, delas você vai comer. Fale para edificar, fale para abençoar, nunca fale para amaldiçoar ninguém. Quem caiu pode se levantar. William Booth já dizia: ninguém perece por cair, mas por permanecer caído. Alguém caiu? Dá a mão para levantar, irmão. E cuidado com a sua boca. É fácil destruir alguém com as suas palavras. Mas cuidado, você está semeando. Frutifique ao falar. Em nome de Jesus. O justo come do fruto de suas ações. Profeta Jeremias 3, profeta Isaías 3:10. Que as nossas ações gerem frutos para a glória do Senhor. A palavra de Deus diz que a gente conhece uma árvore pelo fruto. Se eu trouxer aqui uma folha de laranjeira, uma folha de limão, e disser assim: isso aqui é folha de quê? Mas se eu trouxer uma laranja e um limão, imediatamente você identifica. O fruto define a natureza da árvore.
Os frutos do Espírito denunciam que você é cheio de Deus. O fruto da carne denuncia que você está longe de Deus. Que o fruto do Espírito possa permear toda a sua vida, família e ministério, para que as pessoas vejam Deus na sua vida e glorifiquem o seu nome. Irmãos amados, o Senhor nos chama a frutificar, mas preste atenção. Paulo diz em 1 Coríntios 9:1 que os coríntios eram frutos do seu ministério. Mas o próprio apóstolo Paulo diz: se sou o que sou, pela graça de Deus. Agora, meu irmão, os frutos não são consumidos pelos ramos. Os frutos são consumidos por outros. Nós não produzimos frutos para nós mesmos. Nós produzimos frutos para que outros deles se utilizem, para que outros deles se fartem. Os frutos não são para nos agradar a nós mesmos, mas para alimentar pessoas, para abençoar pessoas, para sustentar pessoas, para erguer pessoas e glorificar o nome de Deus. Irmãos amados, muitos frutos estão sendo imitados. A nossa natureza carnal pode nos levar a imitar frutos espirituais. Minha esposa, ainda muito jovenzinha, eu não a conhecia, ela tinha um conflito na alma, porque ela fazia parte de uma comunidade onde ela vivia o conflito de ver suas amigas da mesma idade com manifestações espirituais, mas na escola ela via outras manifestações não tão espirituais. E ela questionava que obra do Espírito era aquela que no templo e na classe de escola bíblica e na juventude eram tão exacerbadas na vida daquelas moças, mas na escola o comportamento denunciava outra coisa absolutamente contrária. E ela questionava. E ela sofreu uma exposição pública num culto, porque ela não manifestava um determinado dom espiritual. E já que ela não manifestava aquele dom espiritual, ela não era cheia do Espírito. Então ela foi trazida à frente para que orassem por ela. E ela disse que quando ela se ajoelhou, foi exigido que ela fosse. Aquelas moças que na igreja usavam daqueles expedientes espirituais, mas que na escola tinham relacionamentos estranhos a uma vida cristã, vieram todas impor as mãos sobre elas. E ela então se levantou, olhou para todas, olhou para o líder, em lágrimas, saiu e nunca mais voltou ali. Deus teve misericórdia dela, porque o seu pai disse: se você não pode ser aceita aqui não é o nosso lugar. Eu fui conhecê-la na igreja Nazareno. Por que isso é complicado? Porque quem produz frutos na vida de uma pessoa é Deus, não é pastor, não é líder, não é ninguém, é Deus. Deixa Deus ser Deus. Não tente fazer alguém ser parecido com o que você é, porque nós não temos que imitar ninguém, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus nos ajude a entender que é Ele quem faz, é Ele quem opera, quando quer, a hora que quer, do jeito que Ele quer. Deus é Deus, Ele é o dono da igreja. Ele é o dono dessa obra, louvado seja o seu nome. Então frutos podem ser imitados, podem ser imitados. O único problema, o que difere o fruto que é imitado do fruto que é verdadeiro, é que o fruto que é imitado é estéril, ele não se reproduz. O fruto que é fruto, ele carrega em si a semente da vida. Ele vai produzir novos frutos. É por isso que Jesus diz no verso 2, todo que estando em mim não der fruto, corta. Ele corta, o Pai corta, Ele tira, porque é estéril, não tem vida. E todo aquele que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém, meu irmão? Mais fruto ainda. E ele diz ainda no verso 5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto.
Então ele diz aqui que há não fruto, há fruto, há mais fruto e há muito fruto. Que Deus te abençoe como um crente que frutifica. E Ele quer que você frutifique mais. E Ele quer que você, mais do que isso, Ele quer que você frutifique muito. Para a glória do seu nome. Amém, queridão? Você é fruto que permanece e você é fruto que frutifica. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos dê a sua graça de entender que onde há vida, sempre há fruto. E onde há fruto, sempre haverá vida. Porque é da vida que vem o fruto. E o fruto está carregado da vida que o gerou. E essa vida que há no fruto gerará nova vida. Que Deus te abençoe para ganhar pessoas para Jesus. É uma forma de frutificar. Deus nos chamou para ganhar pessoas para Jesus. Agora não fique neurótico. Eu tenho que ganhar gente hoje, eu tenho que ganhar gente hoje. É Deus que ganha. Você é apenas o fruto do qual Deus usa para alimentar o outro. Com a palavra, com a sua vida de santidade, com o seu testemunho. Mas lembre-se, é Deus quem promove todas as coisas. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a entender que frutificar não é só ganhar. Frutificar é crescer. Frutificar é aprimorar em obediência. Paulo diz em Romanos 6:22 que libertos do pecado, nós temos o fruto para santificação. Frutificar é melhorar cada dia. Quem mentia, não mente mais. Quem roubava, agora trabalha. A palavra de Deus transforma a pessoa. Vivia no gole, na manguaça, pinguço. Hoje, glorifica a Deus com seu talento musical. Anuncia o evangelho como pregador da palavra. Deus transformou a vida. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele salva, ele muda a vida, ele transforma a vida da pessoa. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, há um fruto na consagração da sua oferta. Sua oferta é semente diante de Deus. Sua oferta frutifica na sua vida. Consagração e santidade ao ofertar. Esse é o ensino da palavra de Deus, Romanos 15:16. Seja um crente generoso, irmão. Tem crente que é miserável, munheca de samambaia, pão duro. Querido irmão, você pode aprender a bênção da generosidade. Quem fecha a mão para dar, não sabe receber. Só recebe quem tem a mão aberta. Abra sua mão para abençoar. Eu sempre aprendi com o pastor Jeremias e com o pastor Aguiar que você dá a Deus com uma mão, mas tem que juntar as duas, porque quando Ele devolve, a mão dele é maior do que a sua. Às vezes você tem que juntar aqui, ó, para Ele derramar. Seja generoso. Outra coisa que eu aprendi com os dois: só tem uma maneira de ser curado da mesquinhez, da ponduragem, da avareza. É dando. Você pode parar de orar, irmão. Oh Deus, me faz mais generoso. Não é te fazer mais generoso, é te fazer obediente. Porque a Bíblia já ensina, irmão. Você precisa obedecer, você já sabe. Então para de orar, irmão. Tem coisa que não é orar, é fazer. Você ora para Deus fazer o que você não pode fazer. Você não pode orar para Deus fazer o que cabe a você fazer. O que agrada a Deus é um coração que entendeu sua palavra e se rende a ela. Então, em nome de Jesus, irmão querido, que Deus te abençoe. Creia que Deus te sustenta. Com pouco ou com muito, Deus te sustenta. Muito sem Deus é nada, pouco com Deus é tudo. Você pode saber disso. É só aprender com a viúva pobre que deu tudo. Jesus viu e disse: a matemática do Pai é diferente da vossa. Ela deu mais que os bacanas todos que deram grandes somas de dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro. Aprendi uma coisa também com um dos meus mentores. Que Deus está atrás de pessoas
que não tem dinheiro, mas tem sonhos e tem projetos que glorifiquem o seu nome. Ele investe. Quando você tem dinheiro, aprendemos isso com o mestre Antônio Elias. Quando você tem dinheiro, você não precisa nem orar. Você faz. Mas quando você não tem, você sabe que você pode, porque o seu pai tem. Fala com ele, ele vai investir. Irmãos queridos, encerrando essa palavra nessa manhã. Jesus estava ensinando uma verdade central das Escrituras aqui. A vida frutífera e produtiva dos seus filhos. Nós nascemos para frutificar. Nós não nascemos para ser cortados. Nós não nascemos para viver secos, sem seiva, sem vida. Nós nascemos para frutificar. Um cristão sem frutos não contribui em nada com a vinha. É inútil. Jesus diz, o Pai corta fora. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e do nosso ministério. Amém, queridos? Nós sabemos que nesse texto ele não está falando de salvação. Corta fora. Aqui ele está falando de vida com Deus. Por favor, em nome de Jesus, vamos atentar para essa palavra. Meu Pai limpa para que produza mais fruto ainda. Que você volte para onde você tem que voltar, pedindo a Deus, limpa mesmo, Pai. Limpa tudo que está impedindo o crescimento da minha vida na Tua presença. Eu não quero ser um ramo estéril. Lembre-se que o problema não está na vinha. Estão nos ramos os problemas da vinha. Ele quer que a sua vinha tenha ramos fortes, ramos vivos e ramos produtivos. Que você seja um ramo frutífero para a glória de Deus. Em casa, na igreja, no trabalho e na sociedade em geral. Um crente, como diz o pastor Jeremias, um crente sustância. Amém, irmão? Sustância. Que as pessoas olhem para você e vejam em você uma grande inspiração, uma fonte de inspiração, e que sua vida os alimente de esperança e os alimente de ânimo para não desistir. Que o seu ministério seja frutífero para a glória de Deus. Seja você pastor ou não, seja frutífero para a glória do nosso Deus. Podemos orar? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos pedir a graça do Senhor sobre nós nessa hora, a sua misericórdia, a sua bondade. Vamos curvar os nossos olhos, as nossas frontes e fechar os nossos olhos. Talvez você esteja precisando de algumas podas. Nos dias de Jesus, os fariseus, os saduceus, os religiosos, eles queriam toda aquela aparência no templo, mas eles não queriam a poda. Eles queriam permanecer como estavam, mas a maneira como eles estavam traziam vergonha e não honra para o nome de Deus. Jesus disse, vocês transformaram isso aqui num covil. Covil é lugar sujo, sórdido, esconderijo de ladrões. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Um lugar onde Deus enxerga o mundo através dos nossos olhos. Se o seu coração tem sido enredado, amado, por galhos secos, por um crescimento estranho, por um crescimento que não traz a glória para Deus, pode trazer para você. Não traz a glória para o Evangelho, pode trazer para a denominação. O caminho é outro. Tem que convergir tudo para a glória de Deus. Ainda que desagrade a quem quer que seja. É para a glória de Deus. Se tem galhos secos, se tem ramos estranhos brotando do seu ramo, é hora de pedir, Senhor, passa a faca. Poda, limpa, ainda que doa, limpa, porque eu quero produzir frutos sendo ramo limpo. Não é ramo cheio. Nem todo ramo cheio tem saúde. É ramo limpo, é ramo que tem cachos cheios de vida. Se você tem nessa manhã entendido que precisa disso e quiser vir aqui à frente, dizer, Deus, eu quero que o Senhor limpe minha vida. Eu quero que o Senhor me livre, me
me purifique, que o Senhor me quebrante, que o Senhor tire tudo aquilo que está seco na minha vida, oração, leitura da Bíblia, paixão pela evangelização. Ramo seco, está aí, tem aparência, mas não tem vida. E eu preciso que o Senhor limpe mais a minha vida. Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus, porque o Senhor Jesus nos promete: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ah, Jesus amado, aqui nós estamos, Senhor, na Tua presença, pedindo misericórdia sobre nós, nossa vida, nosso ministério, nossa casa. Senhor Deus, Tu nos conheces tão bem. Tu nos conheces como nós mesmos não nos conhecemos. Nós oramos nessa manhã que o Senhor tire todo o engano do nosso coração, todo o engano sobre nós mesmos, todo o engano sobre o nosso ministério. Deus, todo engano sobre o como as pessoas nos veem ou possam nos ver. Que o Senhor nos ajude a estar focados no como o Senhor nos vê, na intimidade da Tua presença, Senhor, dia a dia. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajude a andar na Tua presença. Tira a sequidão de estio, Senhor. Rega a nossa vida com a Tua palavra e o Teu Espírito e nos ajude, Senhor Deus, a amar a Tua palavra, a amar a Tua presença, a buscar na fonte da vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo, alimento diário. Tira a sequidão, tira o desânimo, tira, Senhor Deus, toda a imagem mental promíscua, liberta-nos de todo pecado, seja a área qual for, o apego material. Em nome de Jesus, livra a nossa alma, poda, corta fora, em nome de Jesus. E ainda que o nosso ramo fique desnudo, sem aparência, mas que ele seja cheio de vida, Senhor, e que o fruto venha e venha com força, venha com abundância, venha trazendo glória para o Teu nome, que o fruto venha trazendo alegria do Espírito na nossa vida e na nossa comunidade, que o fruto do Espírito venha com autoridade e poder na pregação, que o fruto venha com alegria e saúde espiritual, que venha com curas e com milagres, que o fruto venha como resultado do Deus vivo e verdadeiro no nosso meio e em nós. Ó Deus, que haja entre nós essa paixão que vem do Deus Todo-Poderoso, essa vida que vem dos céus. Senhor, obrigado, porque o Senhor não nos deixa sozinhos, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa à mercê de nós mesmos. Obrigado, porque se nós obedecermos, o Senhor limpa e faz produzir fruto, muito fruto, para a glória do Teu próprio nome. Abençoa, Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, abençoa-me a mim, abençoa-nos a todos nós nessa manhã, com uma vida limpa, santificada, cheia de graça, de glória e da presença do Deus vivo e verdadeiro, que nos faz viver frutiferamente. Faz isso, meu Senhor, nós Te pedimos. E todo aquele que chegou aqui desanimado, chegou aqui se sentindo derrotado, chegou aqui, Senhor Deus, quase que desistindo do ministério, o Senhor renove nessa manhã a alegria e paixão do Seu chamado. E o Senhor conceda a estes amados a graça de voltar a frutificar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A Ele, Senhor Jesus, a glória, a honra, o louvor, hoje e eternamente. Amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome.